Você realmente acredita que Deus existe mesmo com toda a ciência e conhecimento que temos hoje em dia? Por exemplo, hoje sabemos que o universo teve um início no Big Bang, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, e compreendemos a diversidade da vida através da teoria da evolução biológica. Na minha visão, essas explicações científicas tornam a hipótese de um Deus desnecessária. Como você concilia a sua fé com essas descobertas modernas? Olha, eu entendo por que você pergunta isso. E sim, eu continuo acreditando em Deus mesmo conhecendo essas explicações científicas. Para mim, ciência e fé tratam de questões diferentes. A ciência explica como o universo funciona, mas não necessariamente por que ele existe. Pegando o Big Bang como exemplo, ele descreve o surgimento do universo, mas a própria teoria do Big Bang não explica o que veio antes ou a causa inicial dessa grande explosão. Eu pessoalmente acredito que o Big Bang possa ter sido o meio pelo qual Deus criou o universo. Da mesma forma, se a evolução de fato aconteceu, talvez tenha sido uma ferramenta usada por Deus. A ciência não consegue responder o que originou tudo isso, ou por que as leis da física são do jeito que são. Para mim, essas lacunas apontam para uma causa maior, uma inteligência por trás de tudo. Então eu te pergunto de volta, se não foi Deus, o que você acha que deu origem a tudo no fim das contas? Sinceramente, eu não tenho uma resposta definitiva sobre a origem de tudo, e estou confortável em admitir isso. A ciência tem algumas hipóteses em estudo. Pode ter havido um estado quântico antes do Big Bang, ou talvez nosso universo seja um entre muitos em um possível multiverso. Ainda não sabemos ao certo. Mas só porque ainda não sabemos, não significa que podemos simplesmente dizer foi Deus e encerrar a questão. Prefiro dizer não sei e continuar investigando. E tem outra coisa, você argumentou que tudo precisa de uma causa. Então, se esse é o caso, quem causou Deus? Quem criou Deus? Dizer que Deus sempre existiu, me parece apenas empurrar o mistério um passo adiante, entende? Se vamos supor uma causa eterna sem origem, por que não pular a etapa extra e considerar que o próprio universo, ou as leis físicas, podem ser eternos ou autoexistentes, em vez de introduzir uma entidade a mais? Essa pergunta é clássica, e a minha resposta é que Deus, por definição, não teria uma causa. Deus seria eterno e necessário em si mesmo. Pode soar como uma resposta conveniente, mas do ponto de vista filosófico faz sentido para mim. Se em algum momento nada existia, então nada poderia passar a existir, a menos que houvesse algo fora desse nada para dar o pontapé inicial. Em outras palavras, algo tem que ser eterno, ou é o universo e suas leis, ou é um criador além do universo. E já que a ciência indica que o universo teve um início e não é eterno, eu aposto em um criador eterno. Além disso, quando olho para o cosmos, vejo muita ordem e precisão. Pense nas constantes físicas, nas leis da natureza, a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz, entre tantas outras. Todos esses valores caem em um intervalo extremamente preciso que permite a existência de estrelas, planetas e da vida. Se qualquer constante fundamental fosse ligeiramente diferente, a vida como conhecemos não poderia existir. O universo parece bem calibrado para a vida. Você acha que isso tudo é apenas coincidência? Para mim parece mais provável que haja uma inteligência por trás desse ajuste fino, digamos assim, do que tudo isso ter acontecido por mero acaso. Entendo o seu ponto do ajuste fino. De fato, o universo parece propício à vida porque, claro, estamos aqui para notar isso, mas há uma explicação conhecida para essa observação, o princípio antrópico. Ele basicamente diz que só podemos observar este universo porque ele tem as condições que suportam a nossa existência. Se não tivesse, não estaríamos aqui para pensar sobre isso. Em outras palavras, pode ser coincidência sim, apenas vemos o universo, afinadinho, porque se não fosse assim, nem haveria observadores. E sobre parecer improvável ter ocorrido por acaso. Talvez tenhamos que considerar que pode haver, ou ter havido, muitos universos. Há cientistas que cogitam a ideia de um multiverso, com bilhões de universos paralelos, com diferentes parâmetros. Naturalmente, acabaríamos em um dos raros universos cujas leis permitem a vida, simplesmente porque não haveria ninguém nos universos estéreis para observar nada. Nesse contexto, o nosso universo não foi projetado para nós,
Nós é que existimos nele justamente por ele, por sorte, comportar vida. Isso elimina a necessidade de um projetista sobrenatural. E quanto à complexidade da vida que você mencionou? Antigamente, muita gente dizia: a vida é complexa demais, só pode ter sido criada pronta. Mas então veio a teoria da evolução e mostrou como a complexidade pode surgir gradualmente, ao longo de bilhões de anos, a partir de formas de vida simples, guiada pela seleção natural e mutações. Hoje temos fósseis e evidências genéticas de que os seres vivos foram se modificando e diversificando ao longo do tempo. Ou seja, a diversidade e a complexidade da vida podem ser explicadas por processos naturais, sem precisar de intervenção divina em cada passo. A hipótese do multiverso é intrigante, eu admito. Mas repare que, para evitar a ideia de um criador, ela apela a literalmente incontáveis universos invisíveis e inevitavelmente não comprováveis. Até o momento não há evidência nenhuma de outros universos, é uma especulação teórica, não um fato observado. Alguns físicos argumentam que, sem evidências possíveis, essa ideia nem é científica, mas quase filosófica. E mesmo que o multiverso exista, você teria apenas mudado a pergunta de lugar. Quem ou o que teria criado esse conjunto todo de universos? Ou, qual lei permitiria a existência dele? Enfim, são questões que continuam em aberto. Sobre a evolução que você trouxe, veja, eu não sou daqueles religiosos que negam a ciência ou acham que o mundo tem 6.000 anos. Muitos cristãos, eu incluso, aceitam grande parte da teoria da evolução biológica. Pode ser que Deus tenha guiado o processo de alguma forma, ou apenas estabelecido as leis iniciais e deixou a natureza rolar. Não vejo a evolução em si como incompatível com a fé em Deus. Mas, mesmo aceitando evolução e Big Bang, ainda tem algo fundamental, como a vida começou a partir da matéria inanimada. Essa origem da vida, a chamada abiogênese, a ciência ainda não explicou completamente. É um dos grandes mistérios em aberto. Já houve experimentos interessantes e várias hipóteses, mas nenhuma resposta conclusiva. E outro mistério é a consciência humana. Temos um cérebro feito de átomos, matéria física. De onde vem essa experiência subjetiva, a autoconsciência, nossa mente? Alguns cientistas supõem que a consciência emerge só das redes neurais, mas é algo bem difícil de compreender totalmente. Para mim, isso pode apontar que há mais coisa aí, talvez uma alma ou um espírito soprados por Deus. E voltando à questão da moralidade e do sentido da vida, se o universo é só matéria e acaso, eu me pergunto de onde vem nosso senso tão forte de certo e errado, nossa busca por propósito. Eu acredito que Deus nos implantou essa consciência moral e esse anseio de significado. Sem uma referência superior, temo que tudo é relativo, e que no fim a vida careceria de um propósito último. Você, como ateu, não sente falta de um fundamento maior para a moral e um sentido maior para a existência? Você tocou em vários pontos importantes. Primeiro, sobre a origem da vida. Realmente ainda não temos uma teoria completa, mas já avançamos um pouco. Existem hipóteses científicas plausíveis sendo investigadas. Por exemplo, há experimentos clássicos, como o de Miller-Urey, nos anos 1950, que mostraram que moléculas orgânicas básicas, como aminoácidos, podem se formar espontaneamente a partir de compostos químicos simples da Terra primitiva. Ou seja, já se reproduziu em laboratório parte do processo que poderia levar à vida. Claro, falta muito para explicar o caminho de aminoácidos até uma célula viva, mas estamos procurando respostas ativamente. O fato de algo ainda não ter explicação não significa que nunca terá, nem que a resposta precise ser sobrenatural. Agora, sobre consciência. É verdade, ainda há muito mistério aí. Porém, à medida que a neurociência avança, encontramos correlações cada vez mais fortes entre estados mentais e estados cerebrais. Alterações no cérebro, por drogas, traumas, estímulos elétricos, podem alterar profundamente a percepção e a personalidade. Isso sugere que a mente surge do cérebro físico, mesmo que não entendamos todos os detalhes ainda. Até hoje não houve evidência concreta de que a consciência possa existir independente de um cérebro biológico funcionando. Então, por enquanto, não vejo necessidade de invocar uma alma imaterial para explicar a consciência.
pode ser apenas uma propriedade emergente do cérebro. Admito que emergente é quase sinônimo de ainda não totalmente explicada, mas seguimos pesquisando. Sobre moralidade e propósito. Honestamente, eu não sinto falta de um propósito maior imposto de fora. Eu acho que nós, humanos, criamos nossos próprios propósitos. Podemos encontrar significado nas nossas relações, em realizar coisas que amamos, em contribuir para a sociedade, em apreciar a arte, a ciência. Enfim, nos valores e projetos que escolhemos. Isso já me dá um senso de realização e propósito suficiente. E quanto à moral, acredito que ela pode ter surgido naturalmente. Nós somos animais sociais, evoluímos vivendo em grupos, então cooperar e ter empatia tem vantagem de sobrevivência. Com o tempo desenvolvemos regras de convivência: não matar, não roubar, não porque veio uma ordem divina, mas porque tais regras nos ajudam a viver melhor em comunidade. Sentir empatia, se colocar no lugar do outro, tem bases biológicas também, então eu não concordo que sem Deus vale tudo. Mesmo sem crença religiosa, eu tenho meus princípios éticos. Eu considero errado fazer o outro sofrer sem necessidade, porque reconheço o sofrimento alheio como algo real e ruim. E não preciso de uma placa dos 10 mandamentos para saber disso. A gente construiu conceitos de direitos humanos, de justiça, através de muita discussão e racionalidade compartilhada. Claro que não existe consenso perfeito e a moral evolui com a sociedade, mas isso não quer dizer que seja uma terra sem lei. Significa que nós, humanos, temos a responsabilidade de definir e seguir a moral, pensando nas consequências e no bem-estar coletivo, em vez de simplesmente obedecer regras supostamente absolutas. Eu entendo seu ponto. Não vou dizer que ateus não podem ser morais ou não têm propósito, isso seria mentira. Eu conheço pessoalmente pessoas sem religião que são excelentes, com senso de justiça, de família, etc. Então não acho que você precise ter fé para ser bom. Minha questão sobre moralidade era mais conceitual. De onde vem essa forte intuição de certo e errado que parece ir além da mera conveniência? Para mim isso aponta para algo além da simples evolução. Seria como uma lei moral interna, que eu interpreto como vinda de Deus. Mas reconheço que essa discussão é filosófica e podemos ficar num impasse. Afinal, um ateu pode sempre argumentar que nossos instintos morais vêm da evolução e da cultura, e um religioso vai dizer que vem de Deus. E ambos conseguem interpretar as mesmas evidências, de acordo com sua visão de mundo. Indo para outro assunto que você mencionou, as experiências pessoais de fé. Milhões, na verdade, bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de crença religiosa ou espiritual. Muita gente relata já ter sentido a presença de Deus, ou ter recebido alguma resposta às orações, ou passado por transformações de vida difíceis de explicar. Eu mesmo já vivi momentos em que, sinceramente, senti que Deus estava comigo, sabe? Situações em que aconteceu algo muito improvável bem na hora que eu mais precisava, coisas assim, que eu chamo de milagres pessoais. E essas experiências são muito fortes para quem vive. Então me diz, como você, do ponto de vista ateu, interpreta isso? Você acha que é tudo ilusão da cabeça, coincidência, autossugestão? Será que o mundo todo está delirando ao acreditar nessas coisas? Digo, temos religiões diferentes, mas a enorme maioria das pessoas acredita em alguma forma de espiritualidade. Tá todo mundo enganado, na sua visão? Essa é uma pergunta muito boa e importante. Primeiro, eu respeito de verdade essas experiências que as pessoas têm. Eu não saio por aí dizendo que quem sente a presença de Deus é louco ou algo assim. Sei que, para o crente, essas experiências são profundas e marcantes. Mas eu noto uma coisa: cada pessoa tende a vivenciar dentro do contexto da sua crença. Você mencionou que bilhões de pessoas acreditam. Só que elas acreditam nas mais diversas religiões e até em entidades espíritas, energias, etc. Um católico devoto pode dizer que sentiu a Virgem Maria intercedendo, um evangélico sente o Espírito Santo, um umbandista sente um guia espiritual, um hindu pode sentir a presença de Krishna. Não podem estar todas certas ao mesmo tempo, sobre quem exatamente estão sentindo, certo? Para mim, isso indica que a experiência espiritual em si é algo humano e psicológico, não prova de uma religião específica ser verdadeira. Nosso cérebro é poderoso. Ele pode gerar visões, vozes internas, sentimentos intensos de conexão.
Em práticas de meditação profunda ou de oração fervorosa, há registros de pessoas tendo experiências místicas independentemente da fé em questão. A neurociência, inclusive, já identificou que existem áreas no cérebro ligadas a essas sensações transcendentes. Por exemplo, ao estimular certas partes do lobo temporal, a pessoa pode sentir presenças que não estão lá, ter visões e outras percepções místicas muito vívidas. Isso não prova que não exista nada além do cérebro, mas mostra que o cérebro sozinho é capaz de produzir essas experiências. Eu tendo a pensar que muitas experiências com Deus são o cérebro das pessoas operando de um certo modo, especialmente em momentos de crise, de emoção intensa ou de uso de substâncias psicoativas em alguns casos. E tem também a questão da interpretação e do viés de confirmação. Quem já crê em Deus interpreta um acontecimento improvável e positivo como milagre ou mão de Deus, enquanto um acontecimento igualmente improvável e trágico muitas vezes é racionalizado como faz parte dos planos de Deus, ou castigo, ou mistério que será revelado depois. Ou seja, qualquer que seja o resultado, a pessoa continua acreditando. A crença se ajusta para incorporar tudo, o que a torna meio que não falseável. Do meu lado, eu já vivi coincidências impressionantes também, coisas que quase dão vontade de dizer caramba, será que foi destino? Mas no fim eu atribuo ao acaso mesmo, porque sei que coincidências acontecem. A gente é que adora encontrar padrões neles. Então, resumindo, eu não acho que todo mundo que sente essas coisas esteja mentindo. Eu acredito que as pessoas de fato sentem o que dizem que sentiram. Só acho que a explicação provavelmente está na mente humana, e não em agentes sobrenaturais externos. Por mais reais que essas experiências pareçam, como cético eu preciso de evidências mais objetivas e universais para acreditar na existência de um Deus. Sentimentos e experiências subjetivas não são evidência forte o suficiente, porque variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Entendo. Realmente, experiências pessoais são difíceis de usar como prova para outra pessoa. São, como você disse, subjetivas. Deus, por definição, não é algo que a gente possa colocar num tubo de ensaio ou observar num telescópio diretamente, então quem espera evidência científica direta de Deus vai ficar frustrado mesmo. Por outro lado, eu e muitos teístas argumentamos que há evidências indiretas da existência de Deus, a ordem e as leis do universo, aquele ajuste fino que mencionei, a existência da consciência e da moralidade, eventos históricos como a influência de figuras religiosas, no meu caso acredito na ressurreição de Jesus como um evento significativo, além das próprias experiências transformadoras de milhões de pessoas. Nada disso é prova matemática, claro, são indícios que constroem uma convicção. Reconheço que nenhum desses indícios sozinho obriga um cético a aceitar que Deus existe. Talvez Deus haja de forma sutil de propósito. Muita gente de fé acredita que Deus não se revela de forma escancarada justamente porque quer que a fé seja uma escolha livre, não algo forçado por uma demonstração inequívoca. Porque se, sei lá, Deus aparecesse no céu em rede nacional e falasse com voz trovejante, não sobraria muito espaço para dúvida, né? Risos. A crença deixaria de ser uma escolha. Mas enfim, isso já é conjectura teológica. Deixa eu te perguntar algo diretamente. O que te convenceria da existência de Deus? Existe alguma situação, evidência ou experiência que te faria mudar de ideia? Boa pergunta. Já pensei bastante sobre isso, na verdade. Porque assim, eu como cético tento ser aberto a evidências. Se Deus existe, eu quero saber disso. Não sou ateu por teimosia. Simplesmente não vi nada até agora que me convença. Então, hipoteticamente, o que me convenceria? Bom, como você brincou, talvez uma aparição inequívoca no céu. Risos. Algo realmente incontestável, e que não pudesse ser explicado de outra forma. Por exemplo, se as estrelas no céu de repente se rearranjassem formando, sei lá, a frase "Eu sou Deus". Estou aqui em todas as línguas, e todo mundo no planeta visse isso ao mesmo tempo. Aí eu provavelmente acreditaria. Risos. Ou se uma voz divina ecoasse mundialmente anunciando coisas que ninguém teria como saber e depois se provassem verdade. Enfim, fenômenos assim extraordinários e verificáveis publicamente. Soa meio absurdo pedir milagre hollywoodiano, eu sei. Mas é que para uma afirmação tão extraordinária quanto existe um Deus onipotente que criou tudo e se importa conosco,
Eu acho justo exigir evidências extraordinárias também. Numa escala mais pessoal, se eu tivesse uma visão ou revelação muito vívida, e ao mesmo tempo tivesse como confirmar que não foi alucinação, tipo eu receber numa visão uma informação específica que eu não teria como saber, e depois ela se confirmar na realidade. Isso abalaria meu ceticismo com certeza. Ainda assim, conhecendo meu jeito, eu primeiro pensaria: será que estou doente? Tive um surto? Foi algo neurológico? Antes de aceitar, era Deus mesmo, porque nossa mente pode nos pregar peças. Mas respondendo diretamente, precisaria ser algo muito claro, repetível ou verificável, entende? Não apenas sentimento interno. Até hoje nada do tipo aconteceu comigo. Então continuo não acreditando em Deus. Não posso provar que não existe, mas, até prova em contrário, ajo como se não existisse porque todas as causas que conhecemos para fenômenos naturais são naturais também. Se algum dia surgir evidência boa, mudo de ideia. Enquanto isso, sigo cético. Entendo. Você espera algo realmente gigantesco, explícito. Risos. Quem sabe, né? Às vezes até pessoas de fé desejaríamos que Deus desse um sinal mais claro. Mas aí eu me questiono, será que mesmo algo assim convenceria todo mundo? Tipo, se aparecesse uma mensagem nas estrelas, pode apostar que teria gente dizendo que são alienígenas fazendo pegadinha, ou alguma tecnologia secreta, risos, enfim. Mas eu peguei o ponto, você precisa de evidências concretas, mensuráveis. Por outro lado, muita gente argumenta que já temos evidências suficientes, só que sutis. Aquela ideia de Deus sussurra em vez de gritar. Por exemplo, tem quem veja as leis da física como esse sussurro, a própria existência de um universo organizado já seria o recado. Claro que entendo que para você isso não basta como evidência. Posso te confessar uma coisa? Às vezes eu também já duvidei, já pensei, poxa, por que Deus não facilita e prova logo para todo mundo que ele existe? Te garanto que fé não é um negócio linear, muitos crentes passam por crises de fé. Eu mesmo já questionei minhas crenças, especialmente quando era mais jovem. Mas, nesses momentos, ao invés de abandonar a fé, eu busquei mais a fundo, li, rezei, conversei com pessoas, tive, eu diria, experiências que reforçaram minha crença de novo. Talvez seja questão de foco. Você tende a buscar explicações naturais e eu tendo a buscar uma dimensão espiritual nas coisas. No fim das contas, cada um de nós acaba encontrando algo coerente com o que procura, né? Não sei se isso faz sentido para você. Faz sim, de certo modo. Nós temos vieses, né? Nossa visão de mundo funciona como um filtro. Quem já acredita em algo tende a interpretar as coisas à luz dessa crença. Quem não acredita tende a buscar outras explicações. A gente tem a tendência de confirmar o que já acredita, é o chamado viés de confirmação que mencionei. O importante é estar ciente disso. Eu admito que posso ter um viés de querer explicações materialistas para tudo, e você admite que pode ter um viés de ver propósito divino nas coisas. Esse reconhecimento mútuo já é ótimo, porque permite diálogo. Conversas honestas como esta ajudam a gente a enxergar nossos próprios vieses e limites. Sem dúvida, e eu tô achando muito legal que conseguimos conversar assim. A gente discordou em vários pontos, mas sem partir pro ataque pessoal ou deboche. Quem me dera mais debates na internet fossem assim, né? Risos. Eu, por exemplo, aprendi muito ouvindo você explicar como um ateu enxerga essas questões. Percebi que o seu ceticismo não é por rebeldia, nem por falta de caráter como alguns religiosos caricaturam, e sim um desejo sincero de evidências sólidas e de coerência lógica. Respeito isso de verdade. Espero que eu tenha conseguido mostrar também que, do lado de cá, a fé, pelo menos no meu caso, não é pura preguiça de pensar ou medo da morte. É uma confiança construída ao longo da vida, através de experiências, reflexões e até dúvidas, viu? Eu também faço perguntas e busco entender. Não engoli tudo cegamente. Eu não tenho todas as respostas, nem perto disso. Mas tenho minhas razões pessoais para crer, assim como você tem razões para não crer. Fico feliz em ouvir isso. Admito que, algum tempo atrás, eu tendia a achar que os religiosos acreditavam só por medo ou por não terem estudado o suficiente, sabe? Tipo um preconceito meu mesmo, de achar que fé era quase sinônimo de ignorância ou negação da realidade. Conversando com pessoas como você, percebi que a coisa é bem mais profunda.
Vejo que você pensou bastante sobre o assunto, que questionou e consolidou suas crenças. Sua fé não é simplesmente porque mandaram eu acreditar, mas algo que você realmente sente e vive. Consigo respeitar muito mais isso agora. Eu continuo não acreditando em Deus, porque, como falei, não tive experiências nem vi evidências que me convencessem. Mas entendo que para você, a fé traz um significado e um conforto reais, e que você também lida com as próprias dúvidas. No fim das contas, nenhum de nós dois mudou de posição hoje, risos, mas com certeza saio desta conversa entendendo melhor o seu lado. E isso já é uma vitória, né? Com certeza. A gente discordou, mas sem brigar, e acho que ambos ganhamos em entendimento. Eu também não mudei minha crença. Continuo convencido de que Deus existe e cuida de nós, mas agora tenho uma visão mais clara de como alguém inteligente e bem-intencionado pode pensar de forma diferente de mim, sem ser teimoso ou mau. Você vai seguir cético, eu vou seguir crente, e tá tudo bem. O mundo é plural mesmo. O importante é que nenhuma das partes imponha a visão à força. No final das contas, a pergunta original "Deus existe ou não?" ficou sem resposta definitiva aqui, e talvez não tenha mesmo uma resposta que possamos provar agora. Cada um de nós apresentou seus argumentos e sua visão, e acredito que cabe a cada pessoa que acompanhou a conversa tirar suas próprias conclusões. O assunto permanece em aberto, e provavelmente vai continuar gerando debates por muito tempo ainda. Exato. O mais valioso é exatamente isso. Cada um refletir e chegar às próprias conclusões, sem perder o respeito por quem pensa diferente. Nós mostramos que dá para debater ideias sem atacar a pessoa. Eu realmente gostei desta conversa franca com você. Vou continuar buscando a verdade do meu jeito, através da ciência, da razão, e você do seu, através da fé, da espiritualidade. E quem sabe lá na frente a gente não se encontra de novo com novas perspectivas ou descobertas para discutir? Risos. De qualquer forma, estou satisfeito que conseguimos abordar pontos tão complexos de forma respeitosa e clara. Espero que quem esteja nos assistindo tenha aproveitado também. Também espero. Foi um prazer para mim também. E quem sabe um dia a gente faça outro debate, talvez com alguns papéis invertidos. Vai que eu viro ateu e você se converte? Falando sério agora, o importante é a gente nunca parar de buscar conhecimento e entendimento. Eu agradeço muito pela conversa e agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Espero que tenha sido útil para vocês pensarem sobre o tema. E, como dissemos, deixamos a resposta em aberto. Afinal, Deus existe ou não? Essa é uma pergunta que cada um vai responder por si mesmo, pelo menos por enquanto. Obrigado e até a próxima.